Ele é o único digno de receber honra e glória, louvor e adoração. Amém? Graças a Deus. Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Alguém aí está nos visitando, dando a honra de estar adorando e glorificando esse Deus precioso pela primeira vez? Pela segunda vez, alguém nessa noite? Segunda? Não? Amém. Todos são de casa, então, em nome de Jesus, fiquem à vontade, é a casa do nosso Pai eterno, amém? Queridos, Deus tem uma palavra preciosa para o meu coração, para o seu coração nesta noite, amém? Deus, Ele é um Deus lindo, perfeito, maravilhoso, que tem cuidado de cada um de nós de uma maneira singular. Na minha família, nós somos em 8 irmãos, nós somos em 5 homens e 3 mulheres, e cada um de nós temos uma maneira diferente de viver, uma maneira talvez de falar, de expressar, fisionomias diferentes, cabelo diferente, uns são mais parecidos com índio, uns são menores, outros grandes, mas é interessante que meu pai e minha mãe, eles conhecem, o pai e a mãe conhecem, e imagine Deus, a Bíblia diz, queridos, que antes que as palavras saiam dos nossos lábios, Deus já as conhece. A Bíblia declara que esse Deus eterno, ele nos sonda. Sondar é ir à parte mais íntima do ser humano. E é isso que Deus faz. Nós estamos, amados, hoje é o 7º dia, amém? 7º dia? 7º dia da campanha de jejum e oração. 7º dia. Queridos, e Deus está fazendo coisas extraordinárias já. Amém, amados? Amém? Deus está fazendo, Deus está agindo. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Ele é o Todo-Poderoso. O salmista declara no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A Bíblia declara, amados, eu fico assim maravilhado com essa declaração do salmista. Deus dá limite ao mar. O que é isso? Queridos, quando eu vou à praia, presbítero Linhares, quando eu olho aquela onda ali, ela só vem até ali, o Espírito Santo me faz lembrar assim, ela só veio até ali, porque Deus estabeleceu que ela só viria até ali. Mas logo ao lado, pastora Bruna, tem outra onda. E depois chega outra, e depois chega outra. Que enquanto eu estou falando aqui, quantos milhões ou bilhões ou trilhões de ondas já chegaram na nossa orla? E nenhuma delas passaram 1 milímetro além do que Deus estabeleceu. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Queridos, eu quero convidá-los, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra, você tem um tablet, um celular. Deus tem uma palavra para nós, no livro de Esther, capítulo 4, estaremos lendo do versículo 13 até o 16. Esther, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Aleluia. Eu vou estar usando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Aleluia. Glória a Deus. 4, 13 a 16, amém? Diz assim, então lhes disse Mardoqueu, que respondessem a Esther, não imagines que
por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mardoquai. Amados, eu leio ali Mardoqueu, em alguma, talvez na sua Bíblia está Mardoqueu, amém? É a mesma pessoa, amém? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Amém? Vamos lá. Queridos, quando eu fui convidado pelo pastor Patrick para estar nesta quinta-feira compartilhando uma palavra de Deus com a igreja, você que traz a palavra, você que prega, na verdade todos nós, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor enche todo o meu ser. Todas as vezes que eu sou convidado, todas as vezes que eu preciso ir até alguém para falar da palavra de Deus, o primeiro sentimento que eu preciso ter, que nós precisamos ter, é o temor. Porque o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Jesus, em João 15:5, ele vai falar que sem Jesus nada podemos fazer. Sem ele nós nada podemos fazer. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verdade que alguém precisa anunciar, alguém precisa falar de Jesus, alguém precisa falar do Evangelho, que é o poder de Deus. Mas é sempre, sempre será o Espírito Santo de Deus transformando, falando, renovando, restaurando, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo saúde, sempre o Espírito Santo de Deus. Amém? Quando eu leio esses versículos que nós observamos aqui existe um contexto. Essa leitura, ela tem um contexto. Porque se eu apenas apresentar ou trabalharmos nesse texto, fica vazio. Por que Mardoqueu está falando uma palavra para Ester? Que era sua sobrinha, que ele a tratava como filha. Por que Ester está pedindo para que ele jejuasse, para que os judeus de Suzã jejuassem, para que as mulheres que a serviam no palácio jejuassem? Aqui tem um porquê. Preste atenção, vou fazer um resumo bem rápido e objetivo até aqui. No capítulo 1, amados, no versículo 1, vai falar que nesse momento o rei Assuero, ele é o rei persa na época. No versículo 1 vai falar que ele era rei sobre 127 províncias, 127 países. A Bíblia vai falar no versículo 1 que o rei Assuero, ele era rei desde um país da Ásia, que era a Índia, e um país da África, a Etiópia. Ele tinha reinos em 2 continentes, na Ásia e na África. 127 nações. Nesse momento o Império Persa era o maior poderio mundial. E toda essa responsabilidade e poder está sobre esse homem chamado Assuero. E esse homem estabelece para apresentar o seu reino e o seu domínio, e faz uma festa que durou 180 dias, de festa, melhores comidas e melhores bebidas. E todos os príncipes dessas províncias, desses países, estavam lá em Suzã, que nesse momento era a capital do Império Persa. 180 dias de festa. 180 dias mais 7, o texto vai nos falar. E justamente no final deste 7º dia,
Ou seja, depois de 187 dias de festa, o rei já cheio de vinho, a Bíblia vai nos falar bem assim, já embriagado, ele estabelece que a sua rainha, chamada Vaxi, teria que se apresentar diante de todos aqueles príncipes. Mas a Bíblia também vai falar, amados, que enquanto o rei fazia uma festa, a sua esposa também fazia uma festa. E quando um dos eunucos do rei chegaram para avisar, olha minha rainha, estou parafraseando, olha minha rainha, o rei, o senhor Assuero, o rei, sim, o que tem? Ele falou que a senhora tem que colocar a coroa, colocar as roupas reais para se apresentar de todos os príncipes das províncias. E ela, não vou não. Não vou. Talvez o eunuco perguntou, como assim não vai? Não, pode falar com ele que eu não vou. Ah, então tá bom. O eunuco vai até o rei e fala, ela não vem se apresentar diante de ninguém. Queridos, o rei, ele foi humilhado diante de todos os príncipes. É por isso que eu estou falando que existe um contexto. E o capítulo mais importante onde nós vamos nos apegar é o capítulo 4. A rainha fala, nós não vamos. E o rei ali, queridos, o rei, ele fica envergonhado. E a Bíblia vai dizer, queridos, ainda no capítulo 1, que ele junta os 7 príncipes que ficavam mais próximo a ele. O que eu faço? E um dos 7 príncipes dá o seguinte conselho, rei, ela não apenas fez contra o Senhor, ela não está fazendo apenas contra a cidade de Suzã, que é a capital, ela está fazendo contra todo o seu império. Porque se isso ficar assim, a partir de hoje, toda princesa, toda mulher não mais vai honrar os seus maridos, os seus senhores. E o rei pergunta, então o que eu faço? Tira do reino. Tira do reino. Anuncia para todas as nações do Senhor. Não é mais, não vai reinar mais. Ela vai ser tirada do trono. E depois, anuncia para 127 províncias, que cada província vai escolher ali a mulher mais bela da província. E elas vão vir para a casa aqui do rei, e elas vão ser tratadas, elas vão ficar 1 ano se preparando para se apresentarem diante do Senhor. Imagine, talvez lá em Suzã, talvez foi o primeiro spa da história. Mas não sei se algumas irmãs aqui já foram em algum spa, né? Talvez ficou 1 dia, 2 dias, talvez no máximo 3 dias. Dizem que é muito caro. Mas imagine 1 ano. 1 ano. Eram 6 meses no óleo e 6 meses em outras coisas lá. Porque todas tinham que se apresentar diante do rei, cheirosas e lindas. E nem tinham criado ainda Avon. Eu lembrei só da Van agora, só não lembrei outra coisa. Nem sei se tem, acho que tem ainda, né? Queridos, elas tinham que se preparar dessa maneira. Vamos lá. E assim foi. Aqui, queridos, começa a aparecer aquela que é dado o nome a esse livro, Esther. A Bíblia diz, amado, que Esther, ela era uma judia. Ela tinha sido deportada justamente quando Nabucodonosor pega o povo judeu e traz para a Babilônia, onde ficaram 70 anos como escravos. E nesta leva veio também Esther e o seu primo Mardoqueu, ou Mardocai. Os pais de Esther tinham morrido. Mardoqueu cuidava de Esther como filha. E nenhuma dessas aí, e Esther, segundo o texto sagrado, ela era muito linda. E Mardoqueu agora tem uma ideia. Esther, vai lá, você é muito linda, você é muito bonita também. Vai lá, minha filha. Mas como assim? Eu não tenho nem roupa, vai lá.
Presta atenção, amados. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Queridos, nós somos limitados ao tempo, ao crono, não Deus. Deus é Kairos. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia a importância de Esther. Não apenas para a família dela ou para o seu primo, mas para uma nação toda. E Mardoqueu fala, Esther, vai lá. E a Bíblia diz, amados, quando os eunucos do rei olharam para Esther, tiveram graça. Era Deus tratando. Preste atenção, quando você, essa porta de emprego, esse trabalho que você está, foi Deus que abriu, Deus te deu graça. Deus tem um motivo porque você está lá. A empresa que Deus te confiou, Deus tem um motivo porque colocou na sua mão. Onde você estuda, onde você mora, na sua rua, preste atenção. Os nossos vizinhos são estratégicos diante de Deus. Os seus amigos são estratégicos diante de Deus. Ali estava Deus, sabedor de tudo e de todas as coisas. A Bíblia fala, amados, que eles se preparavam. Dava um ano, a partir daquele tempo, elas chegavam à tarde, se apresentavam e ficava aquele período de tempo e saíam da presença do rei Assuero de manhã. E assim sucessivamente. E aquela mulher que o rei cujo se agradasse e estendesse o seu cetro, que era um objeto, né, muito precioso, quando ele direcionava para ela, ela seria a rainha. E foi justamente Esther que o rei se agradou. Justamente Esther. Mas o texto continua. Mas a Bíblia fala, amados, se não me engano, no capítulo 3, vai dizer bem assim, e Amã foi exaltado pelo rei. Quem era Amã? Um homem muito próximo, que caminhava, que sempre estava próximo ao rei. A Bíblia não fala o motivo por que ele foi exaltado. Mas a Bíblia diz que esse homem foi muito exaltado. E esse homem, o próprio rei estabeleceu, a partir de hoje, Amã, toda vez que você passar, todos os príncipes, onde você passar, as pessoas têm que se prostrar diante de você. Queridos, prestem atenção. Sabe por que um dos principais motivos que Israel foi escravo por 70 anos na Babilônia foram levados? Para serem libertos da idolatria. Foi um dos principais objetivos de Deus, tratar a idolatria no coração de Israel. Imagine, Amã passava, todo mundo se ajoelhava, fazia um sinal de reverência. Mas aquele homem, quando ele sai do palácio e desce, um homem chamado Mardoqueu não se prostra. Ele não se rende, ele não se dobra. Por quê? Porque ele era judeu. Ele sabe porque nós só temos um Deus pelo qual devemos exaltar, glorificar e bendizer. Só Deus, é só Ele, a honra é dEle, a glória é para Ele. Você tem um talento, você fala bem, quantos idiomas você fala, quantas faculdades você tem, você é inteligente, toca quantos instrumentos, não importa, a honra é para Deus, Deus te deu talento, Deus te confiou capacidade, mas a honra é sempre para Ele. É para Ele. Tudo que temos é para Ele. Mardoqueu não se... E isso o coração de Amã se enche de ódio e de ira. Queridos, se você for ver no texto, em relação a Amã, queridos, olha a seguinte expressão. O homem, o inimigo dos judeus. Essa é a declaração em relação a Amã e em relação ao inimigo dos judeus. As pessoas que reverenciavam Amã falaram para Mardoqueu, Mardoqueu, por que você não se dobra? Não me dobro. Mas por que não? Por que não? Porque eu sou judeu. Queridos,
Isso chega até Amã. E Amã, reunindo, ele fala: eu não quero apenas destruir ou matar esse homem. O próprio Satanás coloca no coração, na verdade Amã representa o próprio diabo, o próprio Satanás, nesse momento aqui na Bíblia. Um coração cheio de ódio, cheio de ira para matar. Aqui cumprindo-se o que fala em João 10:10. O diabo, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio nos dar vida e vida com abundância. Vida abundância e vida eterna. Amém. Queridos, e Amã, ele chega até o rei Assuero e fala: rei, eu vou. O senhor sabia que existe um povo em nossa nação, em todas as províncias, 127 províncias, que eles não se dobram diante do Senhor? Eles não fazem isso, eles não te honram. Eles não te amam, eles não te adoram. Quem é esse povo? Os judeus. Ô rei, eu vou dar 1000 talentos de prata, vou colocar no seu tesouro particular, para que seja estabelecido um decreto, uma lei, um dia estabelecido, uma sentença de morte para todos os judeus em todas as províncias. E o rei: Amã, seja feito conforme a tua palavra. Havia um hábito, principalmente em relação aos persas e medos, o rei, ele tinha um anel, e ele selava aquele documento com aquele anel, e era irrevogável. Ninguém podia mudar. E a Bíblia fala, amados, que fala: Amã, faz o que você quiser. Amã, ali é interessante que já existia, né, correios ali. Não sei se a roupinha deles era amarelinha, né? Não era, não sei. Mas assim, já havia correios, na minha Bíblia fala, não sei na sua Bíblia, né? Tinha correios. Queridos, e sai na hora, não tinha e-mail, né? Senão era mais rápido, não tinha um WhatsApp, os caras pegavam os caras dos correios, colocaram em cima dos cavalos e colocaram esses documentos e decretos. Chegaram em todas as províncias. Todos os 127 países receberam esse decreto, um decreto de morte. Presta atenção, amados. Um decreto de morte estabelecido sobre todo o povo judeu. Existia um tempo, um dia e uma hora estabelecido, uma morte, um decreto de morte. Capítulo 3, versículo 16, se não me engano. Um decreto de morte. Sim, 3:13. Uma sentença de morte. Uma data estabelecida. Quer dizer, eu pedi para os amados que colocassem aqui, e essa urna, ela me ajuda na mensagem desta noite. Eu não sei, já tem um pedido meu aqui. Pastora Carmen, aqui já tem um pedido meu. Eu já confiei a Deus aqui algo que talvez o inimigo, talvez na terra, porque foi estabelecido na terra, lá em Suzã, não apenas em Suzã, para todos os judeus, não sei se eram milhões, decretos de morte. Queridos, não sei se você já colocou o seu pedido aqui. Talvez alguma causa judicial, talvez uma enfermidade, talvez alguém aqui, uma mãe, um pai, um avó, um avô, que tem visto seu neto sendo destruído pelas drogas, tem visto um filho sendo destruído pelo álcool, pela prostituição, pelo adultério. Talvez quanto tempo alguém da sua casa não consegue um emprego estável para dar tranquilidade à sua família, e você, confiando em Deus, você colocou aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. Se você colocou, se você escreveu, se você está na campanha desses 40 dias de jejum e oração, se você está orando, queridos, preste atenção, nessa madrugada que vai chegar, vai ter um grupo de irmãos que vão estar se levantando 3 horas da manhã, orando por mim e por você. 6 horas da manhã, o pastor Paulo, pastora Carmen, eu estou aqui, um grupo de irmãos orando. Agora tem irmãos que não estão aqui, porque estão no monte orando por mim e por você. Vai ter oração depois desse culto,
culto. Sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Não importa se tem um decreto terrestre, mas o que vale é uma declaração celestial. Uma declaração celestial imutável. Lá em Suzã, sim, foi estabelecido um decreto de morte. Um dia de morte, um dia de sangue. A Bíblia fala, queridos, quando Mardoqueu soube disso, ele se coloca, era um costume, era um hábito, ele se lança, eles colocam sobre si sacos, eles lançam sobre si cinza, aquilo fala de medo, aquilo fala de tensão, aquilo fala de tristeza, e eles se viam nessa situação, e agora, o que nós vamos fazer? E agora, o que nós vamos fazer? Amados, na minha Bíblia, diz assim, o título, né, ou o subtítulo, não sei como o nome que dá isso aqui, do capítulo 4 está escrito assim, antes de começar o capítulo: Mardoqueu encoraja Ester a ajudar os judeus. Essa declaração, né, que aqui é declarada antes de começar o capítulo 4. Meu Deus, queridos, mas olha só, lendo o texto aqui, não vou trocar o que está escrito aqui, na Bíblia jamais, mas eu colocaria na nossa mensagem, eu declaro o seguinte, se eu fosse colocar um tema aqui, colocaria o seguinte: o posicionamento de um povo. O capítulo 4. O posicionamento de um povo. Porque nesse contexto, o diferencial é o capítulo 4. E onde nós lemos justamente é o capítulo 4. A rainha Esther vai falar bem assim: olha, eu sei o que está acontecendo, peraí, mas avisa ao meu primo, avisa Mardoqueu o seguinte: já faz 30 dias que eu não chego até o rei, e existe uma lei, qualquer pessoa que se aproximar do rei, sem ele chamar, e se ele não estender o cetro na direção dele, é morto, e eu não fui chamado. E Mardoqueu fala o seguinte: olha, Esther, vai lá e fala para Esther o seguinte, fala para ela bem assim: você acha que se acontecer tudo isso contra os judeus, você vai ficar livre? Você acha que você vai ficar numa boa, Esther? Presta atenção, e quem sabe foi para que você está nessa condição hoje, para você agir a nosso favor. Queridos, nenhum de nós está, ou estará, ou esteve em lugar algum sem um projeto divino. O Salmo 139, que se não me engano, no versículo 16, vai falar que antes que nós havíamos forma no ventre da nossa mãe, nós éramos ainda um embrião, antes de nós vivermos qualquer dia da nossa vida, Deus já escreveu no seu livro a nossa história. Ele já escreveu a nossa história. Hoje pela manhã, presbíteros, olha só, presta atenção, igreja. Eu estive pela manhã diante de 45 crianças e adolescentes e pré-adolescentes, e eu orei junto com eles. Agora à tarde eu tive de novo, talvez 40, 45 crianças, adolescentes e pré-adolescentes, e nós oramos junto também. Existem ali, queridos, crianças que a mãe foi assassinada e o pai está preso. Crianças que moram com a avó, crianças que moram com o tio. Antes de estarem conosco ali na escola Fair Play, de 10 palavras que falava, 11 eram xingamentos. E nós temos visto a transformação nele. Ali é o meu ministério, ali é minha congregação. Nenhum de nós está ou estará ou esteve em lugar nenhum sem um propósito. Deus escreveu a minha história, eu quero cumprir. E nós só podemos viver o que Deus escreveu em Cristo. A Bíblia declara em Efésios, se eu não me engano, queridos, que Jesus, que o próprio Deus estabeleceu, ele converge em Cristo todas as coisas. Nós só vamos viver o Salmo 139, versículo 16 em Cristo. Em Cristo que nós vamos viver o posicionamento de uma nação, o posicionamento de um povo. Agora, queridos, Esther, agora Mardoqueu, e agora todos os judeus em todas as províncias, eles vão jejuar. Eles vão jejuar.
Eles vão, queridos, separar um tempo específico, separados para Deus. O que é jejuar? Jejuar, amados, um dos objetivos do jejum é se esvaziar, é negar a si mesmo, é mortificação da carne. Presta atenção, queridos, para Deus, eu ficar sem comer um período, eu ficar sem beber um período, é muito pouco, se não houver um desejo maior. Senhor, me ajuda, eu quero ser um servo melhor, eu quero ser um adorador melhor, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um avô melhor, eu quero cumprir o meu ministério melhor. Que é ficar sem comer e sem beber se não tivermos objetivos, queridos? Vale nada. Em Isaías, Deus vai declarar o seguinte: eu não aguento mais o jejum de vocês. Eu não aguento mais os falsos sacrifícios de Israel, as festas que fazem, os ajuntamentos que acontecem. Porque não há mudança de coração. Vocês não procuram serem justos, vocês não procuram fazer o bem, vocês não compartilham o que você tem com os outros. E nós estamos, queridos, eu vejo aqui esse ano está fazendo 8 anos que eu e a minha família estamos aqui caminhando na igreja da família. 8 anos eu tenho aprendido muito aqui. Que nesses 40 dias, amados, é um fortalecimento espiritual. Eu sou da área esportiva. Um músculo sem trabalhar vai ser um músculo atrofiado. Igual eu estou atrofiado. Fiquei muito tempo sem malhar. Voltei para a academiazinha tem uma semana. Mancando bastante. O fisioterapeuta falou: você tem que fazer academia, cara. Eu voltei. Um músculo sem trabalhar torna-se um músculo atrofiado. Um crente sem orar vai ser um crente atrofiado. Um crente sem ler a Bíblia vai ser um crente atrofiado. Um crente sem alegria de estar na casa do Senhor vai ser um crente atrofiado. E agora, queridos, o povo judeu, eles estão em jejum. Separam 3 dias de jejum. Repete assim: 3 dias de jejum. Queridos, mas nós estamos 40. Mas Deus não trabalha com performance. Deus não trabalha com performance. A Bíblia vai falar 3 dias, mas talvez poderia ser apenas um dia. Porque para Deus o que vale é a intenção. Para Deus o que vale são os objetivos. O jejum me faz esvaziar. O jejum me coloca totalmente na dependência de Deus. E em jejum nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Sensíveis. Hoje eu estava, ia montar as equipes lá no trabalho, na escolinha. Imagine, Michel, 40 meninos. Ô tio, eu falei: pelo amor de Deus, estou ficando careca. Ô tio, vem, para todo mundo. Aí todo mundo ficou quietinho. Falei: Jesus, que delícia esse silêncio. Eu falei: quem falar um A não vai treinar. Aí ninguém falou mesmo. Tudo fominha. Quando nós jejuamos, querido, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando nós jejuamos, amados, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Quando nós jejuamos, amados, quando a gente começa a observar o que Deus quer realmente falar conosco, nós começamos a valorizar e agradecer a Deus por pequenas coisas que muitas vezes a gente não valoriza. Ficamos mais sensíveis. Deus tem um propósito. No jejum, Deus nos leva a um ambiente, amados, de sensibilidade, Deus é sempre Deus, mas é o filho que se afasta da casa do Pai. O jejum nos condiciona a voltar à condição e sabermos quem nós somos em Cristo. Filhos do Deus Altíssimo. Essa mensagem, estou entrando aqui na nossa conclusão,
Me faz aqui, amados, quando eu orava ao Espírito Santo, ele me confiou aqui 3 situações. Primeiro, quem somos? Quem nós somos? Quem era Esther? Mardoqueu não podia entrar na presença do rei, mas Esther podia, porque ela era a rainha. Quem nós somos? Muitas vezes, querido, a nossa correria é tão grande que nós esquecemos quem somos. Quem somos? Né? Por exemplo, Leonardo, pai do Vicente. Não vou falar o Henrique, porque o Henrique ainda está devagar. Está 3 km/h. Vicente já está a 180. O Vicente chega lá em casa, né, amor? Já vai no quarto, pastora Bruna, pega uma caixinha de carrinho já para ele, uma caixinha de sapato, ele já pega e faz assim, yupi, já joga para cima e é uma festa. A Samara, pai, você deixa isso? Ah, filha, fica lá, deixa ele brincar, pois eu junto. Sabe por quê? Porque ele é neto. Você sabe disso, você que é avô e avó, você sabe o que eu estou falando. Se não sabe, vai saber. Né, pastora Carmen, a senhora sabe o que é isso, né? Sabe por quê, queridos? Quem nós somos? Sabe quem nós somos? Deixa o Espírito Santo lembrar, nós somos filhos de Deus. Amém. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Pessoas vão conhecer Jesus por causa de mim, por causa de você, pelo seu testemunho e pelas suas palavras. Nós somos embaixadores dele, nós somos representantes dele. Primeiro, quem somos? Segundo, onde estamos? Onde você estiver. Na sua empresa, no seu trabalho, no Uber, no táxi, no ônibus, no avião, na praça, na rua, na praia, na piscina, não importa. Você é filha, você é filho. Aleluia. E para quê? Quem somos, onde estamos e para que estamos? Para quê? Para quê? A rainha estava lá para pedir pelo seu povo, para interceder ao rei a favor do seu povo. Querido, e aquele cenário de morte, aquela sentença de morte, ela se transformou em algo de honra. O capítulo 3, versículo 13, foi declarado uma sentença de morte. O capítulo 8, versículo 16, vai declarar em relação aos judeus. Capítulo 8, versículo 16, diz assim. A minha Bíblia foi lá para Jó, não é Jó não, aqui. 8,16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. De uma sentença de morte, Deus trabalhou e teve luz, e teve alegria, e teve gozo, e teve honra. Porque eles jejuaram, porque eles se esvaziaram, porque eles deixaram de fazer coisas. Tinham a própria rainha poderia, diante dela era colocado a melhor comida, a melhor bebida, mas ela falava não, porque eu tenho um propósito. Hoje é só o 7º dia. Em nome de Jesus, amanhã eu estarei aqui, nos amados das 6 da manhã vão estar aqui, presbítero Jenny Jane, 3 horas da madruga, vai estar lá na sua casa, orando por mim, orando por você. Tem um grupo agora no monte. Preste atenção. Esther, Mardoqueu, Amã, não estão mais aqui. O tempo deles passou. Agora é o meu tempo e o seu tempo. Sabe quem não mudou? Deus. O mesmo Deus que atendeu Esther e Mardoqueu e os judeus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
Ele não mudou, Ele não muda, o seu poder não muda. Se alguém aqui colocou assim, alguém da minha família está com câncer, para Deus Ele é poderoso para curar. Leucemia Ele cura, Ele abre porta de emprego, Ele dá vida, Ele salva, Ele liberta, porque Ele não muda. E se eu posso usar essa expressão, quando eu ouço isso, quando o Espírito Santo fala dentro de mim, o músculo da minha fé, ele fica rígido, ele cresce, ele fica gigante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, o Senhor fez algo sobrenatural lá em Suzã. O Senhor fez algo sobrenatural no Império Persa, Pai. Naqueles 127 províncias, 127 nações, foi estabelecida uma sentença de morte para um povo todo seria exterminado sobre a terra. Nós sabemos que era uma ação diabólica de morte, Senhor, usando o homem chamado Amã. Ah, Senhor, e o Senhor transformou numa situação de honra, de alegria, de luz e de gozo. Senhor, olha só, Senhor, este pai. Espírito Santo contempla esta mãe. Espírito Santo contempla este jovem. Espírito Santo nos contempla. Aqui estão, Espírito Santo, pedidos de oração. Aqui estão, Senhor eterno, o Senhor que operou lá no tempo da rainha Esther, e pelo feito, e pelo compromisso do jejum, pelo propósito do jejum, o Senhor fez algo sobrenatural. E Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo. E nós confiamos em Ti. E nós esperamos em Ti. E nós celebramos o Senhor.